Livros Universo em Desencanto, 5º fascículo da réplica, página 87. Os sonhos da vida. E de forma que ninguém nunca pôde ter um esclarecimento certo das causas, das origens das transformações que vieram fazendo no decorrer das transmutações de gerações degenerativas, pelo processo deformatório de uma junção esquisita que dificultava qualquer ser dizer o porquê do mundo assim ser e mostrar o certo, e não podia de forma alguma argumentar sobre esta película que é o mundo nas condições vibratórias da vida humana, que nunca soube ao certo a sua verdadeira história. As histórias verídicas de formação de assim serem. Ninguém podia optar, como nunca puderam, dar um formal entendimento do currículo da evolução humana, e por isso a evolução humana sempre foi considerada uma coisa misteriosa, uma coisa sem solução, sem definição. Então ficavam todos no sombrio vazio, murmurando uns com os outros. Que coisa esquisita é esta vida que aqui habita neste buraco infernal que chamamos de mundo, e só brilha o mal e mais nada. E o que é que fizemos? Para nada de certo sabermos. Como isso surgiu? De que surgiu? Ninguém sabe dizer nada. Se constituindo assim uma vida de paranoicos, todos parados, sem nada saber esclarecer de verdade, sendo o julgamento da vida uma coisa difícil de se fazer, porque não sabemos o porquê da vida e por isso nada de certo podemos fazer. Vivemos porque temos vida, mas não sabemos quem fez esta vida de sonhos sem solução, vivendo neste labirinto, sonhando a todo instante, andando sem saber porquê, formados assim, sem saber quem nos formou, falando que nem papagaio, deduzindo as coisas da forma que entendemos. Tínhamos mesmo que viver assombrados, com medo de tudo, por nada sabermos. Então aí a vida fora de sintonia, porque não sabíamos como harmonizar a vida, e esse pesadelo atormentador de todos os dias pensar na vida, nesta luta de dor. Dor por tudo, dor de tudo, e o sonho abrasador consumindo tudo. Era sonhar, sonhar, a vida inteira sonhando, porque o certo ninguém sabia, e a coisa pior que existe é viver sem saber por que vive e ter vida sem saber por que tem vida. É morar em um mundo sem saber o porquê dele. É viver como bicho dentro de uma jaula, que é o mundo de matéria, sem saber porquê. Ser escravo da matéria, escravizado pela matéria, preso à matéria, preso à vida da matéria, prisioneiro da matéria, sem saber o porquê de tudo isto, no desatino infernal, querendo saber tudo, sem ter ninguém para esclarecer e vivendo moribundamente dizendo: um dia tenho que morrer, aí termina este sonho, termina este padecer, que sofro sem ter consciência do porquê sofro. Sou um barco perdido em alto oceano, e assim vivo esta vida como um barco no mar, à mercê do tempo bom e do tempo mau, e não encontrando ninguém para me dizer o porquê eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém porque me considero uma múmia, porque não sei quem sou eu, não sei de onde vim, não sei para onde vou. Vivo num anonimato, em não saber esclarecer quem eu sou. Sou um tudo traiçoeiro, traidor de mim mesmo, um guerreiro vencido por ser um ser apodrecido. Apodrecido por ser de matéria, esperando aqui o apodrecimento total para receber o golpe fatal, sem saber o porquê deste golpe, sem saber o que eu fiz para que tivesse este destino. E dizendo: ó vida ingrata, eu não sei por que fiz isto, ingrata sim, porque daqui um pouco chega o seu fim. E assim é a vida de quem nunca soube o porquê é assim. Então, nesta agonia reinante de não saber o porquê é um navegante, navegando com essa nau de matéria, sem conhecer o rumo certo, como uma bússola variante
que é o pensamento que modifica a todo instante. Sou um ser perdido porque não sei o porquê assim sou, variando a todo instante. Por não saber o que sou, me apresento aqui como um tudo entulho, desconhecido do porquê eu sou um entulho desta natureza, e por ser um entulho, de repente sou varrido daqui para fora e enterrado como qualquer outra coisa sem importância. Então, qual é a minha importância nesta vida se eu me considero um entulho da natureza e daqui um pouco eu sou expurgado de cima desta terra, sem saber porquê? Passo por um entulho e por isso sou entulhado como um ser sem valor, como um objeto qualquer que se enterra sem valor. Então me considero sem valor. O que adianta eu me enganar, pensar que sou o que não sou, pensar que eu brilho sem brilhar, pensar que sou puro sem ser e viver aqui a vida inteira a me enganar, traindo a mim mesmo desta forma criminosa? E o que adianta tanta prosa para acontecer como a flor que hoje parece que é muito bonita e amanhã arrependida de ser tão feia? Assim é tudo na vida: aparência, aparência e aparência, ilusão, ilusão e ilusão. Ainda mais dizendo: a vida só é boa aparentemente para quem está iludido por ela. A vida é um xarope de fel e por isso apresenta-se como mel. Mas a matéria desdiz tudo isso, porque a matéria é sofrimento puro. Então, matéria, por que tu existes? Ninguém sabia dizer o porquê. Matéria, como tu fostes feita? Ninguém sabia dizer o porquê. Matéria, por que és matéria? A matéria não sabia responder. Então, matéria, o que é que tu és, se não sabes me dizer quem tu és? E assim viver neste anonimato de não saber o porquê de ser assim e o porquê de seu ser. E assim a vida constituída nestas condições misteriosas, onde os loucos brilham com a prosa. Só mesmo coisa de louco, que ainda sente que tem prestígio. Que prestígio? Qual é o prestígio da matéria? Nenhum. Só quem está iludido é que sonha e julga ser o que não é. Onde já se viu coisa podre ter prestígio? A matéria é um ser podre com aparência de bom, a podridão com aparência de bom. Os sonhadores prestigiaram o sonho que destrói em pouco tempo. É sonhar demais. Qual é o prestígio da matéria? Nenhum. O que se acaba não tem prestígio. Qual é o prestígio de tudo que se acaba? Nenhum. Mas infelizmente, quem sonha pensa que está certo. Quem sonha pensa que está direito. Quem sonha julga ser o que não é. E assim todos sonhando, quando caem na realidade é que dizem: é verdade, sonhei demais. Agora acordei e vi que diante disso tudo eu estava dormindo. Dormindo de olhos abertos e sonhava que estava acordado. E assim é a vida dos que tomam conhecimento da vida real dentro da cultura racional. Então dizem: que sonho, que pesadelo. O peso era tanto que não me deixava acordar. Vivia pensando, sonhando e julgando estar certo com a vida dos sonhos. Página 92. Uma exposição da vida da matéria e os habitantes do mundo racional como estrelas no firmamento. E assim sempre foi a semântica da vida. A angústia permanente por viverem sem saber por que vivem, angustiados sempre por saberem que estão vivendo em falso, com uma falsa vida que de um momento para outro termina essa angústia irredutível que sempre assolou a humanidade, por viver sob um véu de sonhos, à procura da realidade definida. Então, o povo cansado de um meridiano sem parar, se batendo nas pedras como um oceano sem a verdade encontrar, procurando por todos os lados, em busca do saber verdadeiro e encontrando sempre pela frente um mundo de embusteiros. O embuste formado para iludir e todos iludidos com a vida, por a vida se manter misteriosa, viviam todos acabrunhados por não encontrarem a realidade das coisas positivas, julgando a vida a seu jeito e dizendo: isto é uma vida perdida.
Perdemos os horizontes da vida e por isso não sabemos de onde surgimos assim, de onde viemos assim. Não sabemos o porquê somos assim e vivemos porque temos vida. Mas que não haja prazer de viver, porque não sabemos por que vivemos, angustiados por de certo nada sabermos. Sabemos que somos assim, mas não sabemos o porquê nos fizeram assim. Vivemos aqui de aventuras sem fim, experimentando tudo para ver se encontramos o princípio e o fim, e a angústia continua. Todos à procura de saber o princípio desta vida e o destino certo após a morte. Tudo é mistério, tudo é mistério. Quem vive assim, sem conhecer o princípio e o fim de ser assim, não pode viver satisfeito. Tem que viver angustiado sempre, por não saber o porquê é assim. Súplicas da humanidade para encontrar o princípio e o fim do seu destino, e lutando sempre em busca da realidade positiva, encontrando a negativa solução, por não achar o certo do porquê foi, no seu princípio de geração e formação. E a angústia irredutível fazia nascer a revolta por nada de certo saber de sua vida, o que veio fazer neste mundo de tanto sofrimento, que ninguém nunca disse o porquê, e assim saía com a contenda da sorte. Uns têm mais sorte que os outros. A vida é um sorteio. Ainda mais dizendo, quem não merece tem, e quem merece não tem. Ainda mais dizendo, o ruim tem e o bom não tem. E nesse jogo de empurra, não sabiam mais o que dizer. Começavam a se revoltar uns contra os outros, do que pode e do que não pode. E assim, envolvidos pelo engodo materialista, nesses transes de amargura, só pensavam uma coisa: o meu fim é na sepultura. Eu não sei o que eu fiz para que fosse punido desse jeito. Eu não me conformo com esta vida, porque da vida eu nada sei. Ninguém explica os motivos desta grande estupidez de viver sofrendo sempre, até morrer de uma vez. A vida é uma barra funda e por isso vivemos atormentados neste poço de amarguras, onde todos amargurados por viverem de aventuras, dizendo sempre: quem sou eu? Eu não sei quem sou, nem por que sou desta maneira, um sofredor. Então, tínhamos que viver nesse mar de incertezas, vivendo aos trancos e barrancos, até sermos trancados de uma vez pela morte, que espera a todos para pagar, sem saberem o que fizeram, condenados a esta pena capital, ignorando o seu crime praticado e por não saberem, por assim serem justiçados, se indignavam com a vida e dizendo: nós somos uns pobres coitados. Isto são lamúrias dos que viviam sonhando. Sonhavam demais, sonhos e mais sonhos. Então dizendo: a vida é um sonho que se desperta de repente para outra vida, que nós ignoramos qual seja a espécie de vida que nos espera. Sabemos que vamos para o buraco do chão, mas a vida não constitui somente esta maneira. Tem que haver outra coisa misteriosa que falta à humanidade descobrir, e esses mistérios algum dia serão desfeitos e a realidade positiva chegará. Isto é o modo dos contendores que viviam agoniados para saber o porquê da vida. Hoje todos espantados, vendo o real fulgor brilhar, conhecendo e sabendo o transe do passado e dizendo: encontramos a origem da vida e as transições que passamos para chegarmos ao que somos. Hoje estou maravilhado, tranquilo e sossegado por estar definida a minha odisseia, que vivia desesperado sem nada saber ou conhecer do porquê deste translado, desta vida agonizante, que todos sofriam, padeciam, sem saber porquê. Hoje conheço todas as origens e o porquê dela. Hoje conheço a causa dela, sei de onde vim, sei quem sou e sei para onde vou e como vou. Hoje vivo contente, satisfeito e feliz por deixar de ser um moribundo como era, por nada saber do meu ser. Hoje, tudo esclarecido e de tudo eu vim a saber, e o porquê que sou assim, o porquê fiquei assim e de onde vim,
para ser assim. Hoje, sabendo todos os meus translados, a linha da vida certa e a linha da vida errada. Na linha errada, eu não era nada, e na linha certa, hoje sou tudo. Sou tudo, porque me encontrei com tudo, além do que necessitava. Hoje tenho o mapa da vida e a planta da vida, o início da vida e todo o translado da vida. Hoje vivo tranquilo, ligado no mundo de origem, orientado noite e dia pelo mundo racional, com a felicidade maior do mundo, sobre o meu conhecimento convicto da verdade das verdades, por estar ligado ao meu mundo de origem, conversando com os meus irmãos, com a vidência desenvolvida, vendo tudo e vendo todos, e tudo resolvido e definido de toda a humanidade. Vejo o meu mundo de origem, converso com meus irmãos, sei de onde vim e sei para onde todos vão, como vão e por que vão. Toda a humanidade de regresso ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, uns mais cedo e outros mais tarde, mas todos chegarão, porque é o mundo de onde todos são. Somos de origem racional e todos agora de volta à sua origem. A fase racional, aqui no mundo, brilhando noite e dia, nossos irmãos resplandecendo aí no espaço com seus corpos de energia pura, limpa e perfeita, chamando a atenção de todos, transmitindo a razão racional, fazendo com que todos olhem para o alto, para o mundo verdadeiro, o mundo de toda a humanidade, o mundo racional. A vibração mais intensa cada vez mais, o desenvolvimento racional. O firmamento, daqui um pouquinho, cheio de habitantes do mundo racional dizendo: aqui nós estamos para a evolução e o progresso racional, para desenvolver todos muito naturalmente, para que todos voltem para o seu mundo de origem. E assim, terminando os sonhos do passado, o modo ridículo que viviam, e hoje como vivem, tão diferente do que eram, tão diferente do que foram. Hoje, todos vivendo felizes e contentes, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, e sabendo com convicção básica que aqui nunca mais nascerão, terminando a condenação de vida que estavam vivendo, de falsa ilusão. Então hoje o brilho é outro, é o consciente positivo, a verdadeira luz divina, a luz certa do Redentor que todos há muito procuravam e hoje, para espanto e satisfação de todos, todos iluminados por ela. Mas vejam que luta passaram para encontrar o certo dos certos, o mundo verdadeiro de origem. E assim, a vida hoje sorri sempre para os que estão ligados ao mundo racional. A matéria é um ser singular, sem expressão, sem motivação alguma, por ser coisa aí do chão. O que é do chão não tem expressão nem motivação, por ser um ser aparente em formação e liquidação, por ser pertencente do chão.